Isso. Olá, meu irmão, minha irmã. Vou esperar o pessoal entrar aí, tanto aqui no Instagram, no Facebook. Vou tentar ajeitar aqui. Se você entrou agora aí, manda um convite aí para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você tem aí nos seus contatos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje é Dia das Mães. Meus parabéns a todas as mães, todas as mamães que estão presentes. A gente está aqui, estou aqui em cima aqui no Facebook, e aqui embaixo a gente está no Instagram. A gente está... Boa noite, pessoal. Estamos mesclando aqui Facebook com Instagram. Isso aí. Hoje, Dia das Mães, a gente comemorou aqui em casa. Hoje, todos nós temos o costume, né, de sair com a nossa mãe, passear com a nossa mãe, né? E infelizmente nem todos puderam estar junto das suas mães. Mas graças a Deus, porque Ele tem tido misericórdia, eu tive a oportunidade também de ligar para minhas mães, né? Minhas mães espirituais, as pessoas que me ajudaram, as mães que me ajudaram durante a minha caminhada, minha sogra. Que Deus nos abençoe. Pastor Rafael. Isso aí, quem está entrando aí, Pablo, tem a Vera, a Sanzilisa, Pai do Senhor, Rafael. Leone, eu vi entrando ali. Leone entrou. Deus abençoe. Mamãe Vera entrou. Ainda vou te ligar, Vera. Te amo. Meu amigo Muniz. Isso aí, pessoal. Pessoal, vou compartilhar uma palavra com vocês, né? Eu queria ler Lucas, capítulo 1. Mas antes disso, eu queria que nós orássemos. Quero pedir para a Lia, que a mamãe está aqui, está junto comigo hoje. Queria que ela fizesse essa oração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos de comunicar a Tua palavra, Deus. Amém, Jesus. De ter um tempo contigo, Senhor, mesmo Amém, que Jesus. a distância dos nossos irmãos, Pai, mas nós sabemos que estamos ligados no mesmo Espírito, na mesma fé, Deus, Amém, no mesmo Senhor. amor, Deus. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe cada mãe que está nos assistindo, nos ouvindo, e que o Senhor entre em cada lar, Senhor, naquele que estiver Amém. precisando do milagre, estiver precisando do auxílio, que o Senhor venha de encontro a cada uma das famílias representadas, Pai. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Isso aí, pessoal. Como o pessoal está chegando aí, está entrando, eu vou ler Lucas capítulo 1, né, o verso 35, em diante dos 35 ao 38, que diz assim: o anjo respondeu, o Espírito Santo, o anjo falando para Maria, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, tendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém? Amém. Queridos, tem ali a Sônia assistindo de Piraí. Amém. Deus abençoe, Sônia. A gente vê aqui, estamos diante de um milagre de Deus, né? E a gente vê que para que Jesus pudesse ser gerado, né, o Espírito do Senhor, ele entra em ação na vida de Maria, e dessa mulher
que tinha uma vida reta, uma vida santa, e o Espírito do Senhor virá sobre você. O anjo disse para ela, ele vai te envolver, esse Espírito Santo, e você vai gerar vida. E o propósito do Espírito Santo na nossa vida é gerar vida, é gerar cada vez mais a vida de Deus em nós. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 1, que o texto já começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele já estava conservando a terra, guardando a terra, já tinha um propósito com relação à terra. Nós vamos ver que para a igreja do Senhor, em Atos dos Apóstolos, para que a igreja pudesse cumprir o propósito de Deus, o Espírito Santo precisou ser derramado sobre a igreja, de modo que toda vez que nós estamos diante de uma grande mudança, estamos diante de uma grande transformação de Deus, o Espírito Santo é quem impulsiona a igreja, é quem muda o comportamento da igreja, é quem transforma a igreja do Senhor e transforma aqueles que são chamados por Deus para cumprir o propósito de Deus. Esse tempo em que nós lemos aqui de Lucas, capítulo de número 1, a gente vai ver que estava-se um bom tempo sem a revelação profética de Deus. Estava-se anos e anos, em torno de 400 anos sem a revelação profética de Deus. De repente, o anjo aparece para Maria com uma mensagem: o Espírito do Senhor, Maria, virá sobre ti, ele vai te envolver e você vai conceber um filho. Mas não é qualquer filho, não é qualquer menino. O Espírito Santo tem um propósito na nossa vida. O Espírito Santo tem um propósito na sua vida, tem um propósito na sua casa. Mãe, filho, o Espírito Santo tem um propósito contigo. O Espírito Santo tem algo novo a fazer na nossa vida. E precisamos entender que antes de qualquer grande avivamento, antes de qualquer mover de Deus, antes de qualquer mudança que Deus queira fazer, antes Deus precisa derramar o seu Espírito sobre a igreja. Deus precisa reavivar, Deus precisa renovar, coisas novas precisam acontecer para que o novo de Deus aconteça. O novo de Deus estava prestes a acontecer, esse novo de Deus que chegou até nós, que é Jesus, que veio por meio de Maria, por meio da bênção de Deus na vida dessa mulher e que chegou até nós por meio da palavra de Deus, por meio da santificação de Deus na nossa vida. Nós vamos ver que antes Deus precisou envolvê-la com o seu Espírito, com a sua presença, e esse Espírito é o que gera vida. Esse Espírito foi o que fez a sua prima Isabel, que já não podia ter filhos, que já era estéril. De repente Deus faz ela conceber novamente, e aquele que está dentro do seu ventre é levantado como profeta de Deus, como chamado de Deus, como filho de Deus, como aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Entenda, mãe, que maravilhoso. Deus te chamou para ser mãe de profeta. Deus te chamou para levantar uma geração, para levantar um povo que clama, que ora, que geme na presença de Deus por um milagre, por algo novo que está para acontecer. Deus está levantando nesse tempo mulheres de Deus, mulheres que clamam, mulheres que oram, mulheres que suplicam na sua presença, um milagre de Deus. E esse milagre acontece quando nós nos prostramos na sua presença e ouvimos a sua voz. Essas mulheres foram chamadas por Deus. Se nós lermos Joel, capítulo 2, no verso de número 28, a Bíblia vai dizer que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas
profetizarão. Deus está querendo levantar profetas, e esse é o cumprimento da profecia. Amém. É o cumprimento da palavra de Deus, de que Deus levantaria profetas nessa geração, e o primeiro profeta, o primeiro que é levantado, é aquele que vai anunciar o caminho do Senhor, é o Elias, aquele que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que é chamado João Amém. Batista. Ele prepara o caminho do Senhor, ele prepara o caminho para Jesus, e quando Jesus chega por meio de Maria, aleluia, Amém. Aleluia, Deus começa a levantar uma igreja, Amém. Uma igreja, e é a igreja do Senhor hoje quem tem a voz profética. E a igreja do Senhor hoje quem recebeu essa chama profética de Jesus, que recebeu essa ordem de Jesus agora de profetizar nas nações, de profetizar aqueles que estão fora, de ser chamado por Deus para profetizar. De modo que, se queremos cumprir o chamado de Deus hoje como profetas de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos da chama do Espírito, do avivamento do Espírito, do renovo do Espírito, daquilo que somente o Espírito pode fazer por nós. E o Espírito quer trabalhar com a sua igreja, o Espírito quer trabalhar com o seu povo, o Espírito quer fazer o seu ventre, que o seu ventre espiritual gere vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você é mãe, você deu a sua vida pelo seu filho. Eu fico impressionado com o milagre de Deus. Impressionado porque eu fico pensando como pode, né? Minha esposa está aqui do meu lado e eu pude ver o milagre de Deus na vida dela. A gente ficou tentando ter o nosso filho por 4 anos. E nós tentávamos, não dava certo às vezes. E uma vez, não só uma vez, mas eu lembrava ali esses dias que Deus usou uma irmã lá na nossa igreja que já é falecida. E ela falou: olha, Deus está gerando um Pode falar filho. o nome dela. As pessoas conhecem ela. Fala você a história que é melhor. Ela... Você está falando de quem? Porque Dani. teve várias pessoas que falaram, mas a Anne, mãe do Vinícius, foi um tempo grande antes, acho que uns 2 anos talvez. Ela falou que Deus estava gerando, que eu ia gerar um filho e que ia ser no tempo de Deus, enfim. E aí, assim, a gente estava tentando, mas eu guardei a palavra no meu coração, né? Porque eu cria que Deus podia fazer, independente da nossa vontade ou não. Esse foram uma das profecias, né? Uma pessoa, uma profeta, não foi uma profecia nos moldes que a gente está acostumado a ver, né? Mas foi algo que veio de Deus e eu guardei, e depois, quando o Matias nasceu, eu me lembrei, né, dessa profecia. Isso foi só uma das pessoas que foram usadas por Deus para falar que no tempo certo Deus ia cumprir o desejo do nosso coração. Aleluia. Então, o que eu vejo é que a mulher, ela recebe, né, quando ela concebe que ela está grávida, e é tão maravilhoso o milagre de Deus, porque o sonho de Deus automaticamente começa a se cumprir na vida dela, e ela começa a projetar sonhos com relação àquele ser, aquele ente que está crescendo na barriga dela. Ela começa a projetar, a pensar como vai ser os pés, como serão as mãos, como será o rostinho, como será o temperamento, como serão as suas atitudes. A mulher começa a gerar esse sonho dentro de si bem antes de nós homens. Porque a gente realmente só vai se dar conta quando a gente está com a criança no colo. Mas a mãe não, a mãe... O ser está sendo gerado dentro dela, é vida sendo gerada dentro de outra vida. É um milagre de Deus, é uma concepção que só pode ter vindo da cabeça de Deus, só pode ter vindo da parte do Senhor, o milagre de ser mãe. Uma coisa que quando eu estava grávida eu pensava muito, eu ficava impressionada, porque
eu ficava pensando, cada vez que eu ia fazer exame, né, fazer ultra para ver como é que tava o Matias, a gente via como é que ele tava e eu sentia ele se mexendo dentro de mim e eu ficava assim, abismado, né, abismada com o milagre da vida. Como é que pode um bebê sendo gerado dentro de você, ele chegou aqui, falou nele, ele chegou. Como é que pode um bebê sendo gerado dentro de você e seu organismo continuar funcionando perfeitamente? Os órgãos se retraem para que o bebê cresça dentro de você. Isso só pode ter vindo de Deus. Olha aqui a lindeza da minha vida. Só pode vir de Deus. Não tem como explicar isso que não seja vindo da parte de Deus. É humanamente impossível explicar que não seja Deus que faça isso. E esse milagre de Deus, ele começa sendo gerado, e é incrível porque a gente vê que tudo é uma preparação de Deus. Tudo faz parte dessa preparação de Deus. A mulher começa a enjoar, ou seja, para a sua vida, você está num ritmo muito intenso, agora você vai começar a reduzir a sua atividade, o seu ritmo, a mulher começa a engordar, a barriga crescer e começa realmente a perceber fisicamente, psicologicamente, que agora ela vai gerar uma criança, vai gerar vida. Só que nesse caso aqui, queridos, eles estavam gerando profetas, elas estavam gerando homens de Deus. No caso de Maria, estava gerando o próprio Filho de Deus, que foi concebido pelo Espírito, que foi gerado pelo Espírito. E o que é curioso é que o anjo fala, olha, a tua parente Isabel, ela também está grávida. E a primeira atitude de Maria foi ir até a casa de Isabel. E acontece uma das coisas mais espantosas e curiosas da Bíblia, que quando Maria chega na casa de Isabel, quando Isabel ouve o som da voz de Maria, o menino que estava no ventre de Isabel, João Batista, é movido pelo Espírito. Ele já era cheio do Espírito dentro do ventre da sua mãe, dentro da barriga da sua mãe. O Espírito Santo já se movia na vida de João Batista e ela percebeu que era Maria por causa da movimentação do Espírito dentro da barriga dela. A minha mensagem para você hoje, pai, mãe, para você que está me ouvindo hoje, filho, é que Deus não te chamou, Deus te chamou para ser pai, mãe, filho, não para, de repente, ocupar grandes cargos, grandes postos, não para ser alguém na vida como fomos projetados para ser, como a gente investiu nos nossos filhos para que eles fossem, mas Deus nos chamou para ser profetas nesse tempo. Amém. Deus nos chamou para fazermos a diferença nesse tempo, nessa geração. No dia de hoje que estamos vivendo, Deus nos chamou para fazer a diferença. Amém. Para sermos profetas de Deus. Eu vim de um tempo em que o grande esforço dos meus pais, o grande esforço da minha mãe, era que eu pudesse estudar, pudesse ser alguém na vida. Eu tenho certeza que esse tem sido o seu esforço, ou foi o seu esforço com relação aos seus filhos, de você oferecer para ele o melhor ou aquilo que você nunca teve. Oferecer o melhor que você tem hoje, todas as suas possibilidades, para que o seu filho, a sua filha, alcance e chegue no lugar que você nunca chegou. Então a gente procura colocar os nossos filhos nos melhores colégios, a gente procura colocar os nossos filhos para fazer judô, porque a gente nunca fez judô. A gente coloca o nosso filho na natação, porque a gente não teve a oportunidade de ter natação. A gente dá a melhor roupa para o nosso filho, o melhor calçado para o nosso filho, porque a gente não tinha. E se eu for olhar para a vida do meu pai, da minha mãe, que eram imigrantes do Nordeste, ela me contava coisa pior, que não tinha boneca, não tinha caderno, não tinha brinquedo. Então quando a gente tem um filho, a gente quer dar brinquedo, a gente quer dar boneca, a gente quer dar Netflix, a gente quer dar televisão, a gente quer dar quarto, a gente quer dar um monte de coisa para o nosso filho.
Mas a pergunta de Deus para a gente é, será que a gente tem dado para o nosso filho a oportunidade do Espírito Santo falar com ele para que ele seja chamado profeta de Deus? Será que além de coisas, além do bom colégio, além da boa faculdade, além das coisas boas desse mundo, das coisas materiais, será que a gente tem dado a oportunidade do Espírito Santo falar com eles? Para que eles sejam chamados profetas de Deus? A gente tem aprendido como pais de uma criança ainda que é pequena, né? O Matias fez 5 anos recentemente. Eu tenho aprendido que o solo dele é fértil. É uma imaginação, o João fala, nossa, que imaginação fértil, a imaginação dele é super fértil. E na maioria das vezes, quando eu vou colocar ele para dormir, é a hora que ele mais questiona algumas coisas, que a gente começa a falar algumas coisas tão profundas, né? Sobre morte, sobre vida, sobre a palavra de Deus, porque a gente ora sempre, a gente incentiva. E como eu tenho percebido o solo fértil para a palavra de Deus. Hoje a gente teve uma oportunidade onde eu comecei a falar sobre Gênesis 1, porque ele começou a perguntar, mamãe, porque eu olhei para o céu e falei, obrigado, Senhor, por esse dia tá lindo. Ele, por que você olhou para o céu? Eu falei, porque é papai do céu, porque ele está no céu, mas eu estou olhando a natureza. E eu comecei a falar, eu falei, o que foi que Deus criou primeiro? Porque eu já li para ele algumas vezes e ele falou, Deus criou a luz. Aí eu peguei e falei, vou ler para você. Eu abri Gênesis 1 e comecei a ler e ele ficou prestando atenção. O João falou, você está falando alto. Eu falei, não, mas eu tô semeando na vida dele. Então, um solo super fértil. E eu tenho certeza que você, que é pai ou mãe já de adultos, talvez a gente está falando aqui para avós também, né? Você também semeou na vida do seu filho, né? Lá atrás, está semeando talvez na vida dos seus netos, e às vezes talvez você semeie e você fala assim, não tô vendo, né? Eu vi uma mensagem do Dia das Mães, muito linda, e a pessoa falava, de repente você semeou, você não tá vendo, mas lá no futuro, na eternidade, você vai saber o que você semeou, que é o que nossos pais semearam, que nossos avós semearam. Então, talvez você, que é mãe de uma criança da idade do Matias, tenha a oportunidade de semear, ou que se não está semeando, pode semear agora. Mas os nossos pais não semearam. O que eles tinham de melhor, eles deram pra gente. E de repente você, que é pai ou mãe de adulto, né, ou é avó já, você talvez se questione, seu filho não está na igreja. Seu filho, sua filha, um dia serviu a Deus, mas hoje não está servindo. E você se questiona, será que eu semeei? Será que eu fiz, coloquei a semente no lugar certo? Eu posso te dizer com certeza que se você falou a palavra de Deus, ela está guardada. Em algum momento ela vai germinar essa semente. Assim como eu tenho histórias na minha família de pessoas que se afastaram e depois lembraram do que aprendeu lá atrás, na infância. Então, você que é mãe de pequeno, eu te incentivo a semear agora. E você que é mãe de adulto ou é avó, eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Que você semeou, vai germinar. No tempo certo vai germinar, né? Não estava combinado, mas a gente... Não, e esse texto, quando mais à frente aqui, no verso 37, quando o anjo fala para Maria, olha, apesar de Isabel já ter uma idade avançada, ela vai gerar a vida. Ele diz, olha, porque não há impossíveis para Deus, porque para Deus não há nada impossível. Talvez o tempo tenha passado, a esperança tenha ido embora, talvez você já não veja mais saída, talvez aquilo que você plantou não vê resultado, mas saiba que para Deus não há impossível em nada daquilo que Ele quer fazer. Nada daquilo que Deus tenta fazer na nossa vida, né, de tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, ou das coisas que você deseja no seu coração, coisas que às vezes você não fala para ninguém, que está lá guardado no teu coração, saiba que não há impossível para Deus.
Não há nada que seja demasiadamente difícil para Deus fazer, para Deus realizar, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Meu irmão, Deus fez uma mulher gerar vida sendo virgem. Deus fez uma mulher que estava estéril gerar vida e fazer dos seus filhos profetas, fazer dos seus filhos homens de Deus por causa do milagre de Deus. E é o milagre de Deus que nós devemos perseguir. É o milagre de Deus que nos orienta. É o impossível de Deus que nos orienta. E daí eu penso no papel da igreja nesse tempo. Porque assim como não há impossível na nossa vida, não há impossível para a ação da igreja, quando a igreja se coloca debaixo da orientação do Espírito de Deus. Não há impossível para a igreja realizar no Brasil, não há impossível para a igreja realizar no mundo, não há impossível para a igreja que se lança, que ouve a voz do Espírito, que coloca a sua vida no altar e ouve a direção de Deus e que é envolvida por esse Espírito e age na direção que o Espírito a conduz. Não há impossível para aquilo que Deus quer realizar. Amém. Quando Deus começa a levantar e gerar profetas. Eu falo isso porque talvez os seus filhos biológicos já não podem mais, ou aliás, talvez você não possa mais aos seus olhos ter filhos biológicos, talvez não seja esse tempo, mas talvez Deus esteja falando conosco também de filhos espirituais. Amém. Porque você pode não ter filhos biológicos, mas ter filhos espirituais. E que bom quando os nossos filhos biológicos também são nossos filhos espirituais. Que bom quando os nossos filhos biológicos também estão servindo a Deus. E ainda que, como a Lia disse aqui, que eles estejam indo por um caminho diferente, saiba que Deus não se esqueceu da promessa. Deus não se esqueceu do que foi falado lá atrás. Deus ainda ouve a oração da mãe que se coloca diante da presença dele, da mãe que clama, da mãe que ora, da mãe que busca a Deus pelos seus filhos, que não se esquece dos seus filhos, e eu tenho certeza que nenhuma mãe se esquece do seu filho, que fica preocupada com o filho quando ele sai de casa e demora para chegar, e muitas vezes fica até com insônia por causa disso. Imagine o coração de Deus, minha irmã, pela vida do seu filho que você ora. Se você se preocupa, se você às vezes fica agitada, imagine Deus. Deus que conhece cada coração, Deus que tem planos grandes e perfeitos para a vida deles. Deus ainda tem cuidado. E é maravilhoso, queridos, porque uma das coisas que a gente precisa aprender com as mães, e agora falo como pai e como igreja do Senhor, que nós precisamos aprender com as mães, no exemplo de Deus com relação à mãe, é que a igreja precisa amar antes de pregar. É que a igreja precisa colocar a vida do filho acima de toda e qualquer coisa. Porque às vezes a gente quer inculcar a palavra, às vezes a gente quer forçar a palavra, às vezes a gente quer insistir numa palavra como igreja do Senhor, mas a gente não ama. É verdade. A gente diz que ama com a boca, a gente diz que ama com os lábios, mas a gente não abraça como mãe. A gente diz como igreja que ama, mas a gente não tem o afago da mãe. E o que faz a diferença na vida do filho, até hoje, é porque a mãe ama. E é por isso que a palavra da mãe ainda tem importância para o filho, por mais distante que ele esteja. Por mais longe que ele esteja, em algum momento ele vai ouvir a palavra da mãe. E quando a igreja ama com essa mesma intensidade, ainda que estejam distantes, aqueles que se afastaram, aqueles que se esfriaram, quando a igreja ama de verdade, ainda que eles desprezem à primeira vista, a mensagem entra no coração, porque essa mensagem foi dita com amor. É o amor que quebra, meu irmão. Glória a Deus. É esse amor de Deus que nos atrai, que nos transforma, quem é capaz de nos colocar, né, diante de alguém que a princípio pode ter hoje ideias, filosofias, pensamentos que são tão antagônicos à palavra de Deus,
Mas nós precisamos aprender primeiro a amar a pessoa, amar a criança, amar aquele indivíduo em primeiro lugar, antes de trazer a palavra. Porque se a gente resolver trazer a palavra sem amor, meu irmão, se a gente resolver pregar sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus na nossa vida, sem que a gente se coloque humildes, ajoelhados diante de Deus, pedindo para que Deus nos capacite, nós vamos ser sim como um símbolo que tine, mas que não atinge o objetivo. Vamos ser como um sino que está dando seus dobrados altos de uma igreja, como os sinos de uma igreja que toca naquele dia e naquele mesmo horário sempre, mas não vamos estar atingindo o objetivo de Deus. Porque vamos estar oco por dentro, sem o amor de Deus por esse tempo. E o que é esse amor, querido? Esse amor, com certeza, não é aceitar tudo que a outra pessoa faz. Mas esse amor é, ainda que aquela pessoa esteja fazendo o que está fazendo, ainda que aquela pessoa esteja em contradição com tudo aquilo que lhe foi ensinado, ainda assim eu posso conviver com ela, ainda assim eu posso ligar para ela, ainda assim eu posso orar pela vida dela, ainda assim eu posso surpreendê-la com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus na vida dela. Eu não preciso ficar colocando o dedo na ferida dela o tempo todo. Eu não preciso ficar o tempo todo dizendo e mostrando para ela quais são os seus erros, mas eu posso mostrar que Deus é misericordioso com ela. E aqui entra a parte final do texto, quando Maria diz no verso 38, que ela diz: aqui está a serva do Senhor. E será que nós estamos dispostos a dizer para Deus: aqui está o servo do Senhor? Amém. Aqui está alguém que vai simplesmente obedecer, Senhor. Aqui está alguém que vai ouvir a tua voz, Senhor. Amém. E vai se colocar na brecha. Glória a Deus. Aqui está alguém, Espírito Santo, que vai ser guiado por ti. Amém. E que está à disposição para aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Maria, queridos, ia ser discriminada. Maria não era casada ainda. Maria era uma jovenzinha. Era uma jovem. Ela não entendeu isso, mas ela disse: aqui está a serva do Senhor. Aqui está o servo do Senhor. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus sonhos. Os planos de Deus estão acima dos seus planos, dos seus projetos. Você tem que colocar sua vida debaixo desses sonhos, debaixo desses planos e projetos. Mãe, coloque os seus filhos debaixo desses sonhos, desses projetos de Deus. Amém. Entenda que você é simplesmente serva do Senhor. Você não é o Senhor da vida do teu filho. Não é você que vai direcionar o que o seu filho quer. É verdade. Não é você dona do coração do seu filho, da sua filha. Você é serva do Senhor. E como serva do Senhor, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Como servos, nós precisamos aprender a obedecer a voz do nosso Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz. Amém. E aí entra novamente o papel da igreja. A igreja hoje precisa aprender a ser serva do Senhor. Ser serva do Senhor é ser direcionada pelo Espírito do Senhor. Amém. É ser direcionada por aquilo para a direção que o seu Espírito sopra. E o Espírito Santo de Deus tem soprado nesses tempos, meu irmão. O Espírito Santo tem soprado nas nossas vidas nesse tempo. E nós precisamos nos colocar como servos. E dizer, estendendo as nossas mãos: aqui está, Senhor. Como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Estou à disposição, Senhor. Estou à tua disposição, Espírito Santo. Amém. Para que o Senhor faça comigo aquilo que o Senhor quer. Glória Para a que o Deus. Senhor me leve aonde o Senhor tem que me levar.
Amém, Deus. Entendeu, minha irmã? Não é a sua reputação que conta. Não é o que vão pensar de você que conta. Não é o que vão dizer a respeito de você que está valendo. Mas é aquilo que Deus pensa ao teu respeito. É aquilo que o Espírito Santo diz ao teu respeito. Às vezes nós ficamos tão preocupados com a nossa reputação. Ficamos tão preocupados com aquilo que vão achar de nós. Se nós tomarmos uma atitude, se nós falarmos uma palavra, se nós cantarmos um louvor, se nós abençoarmos uma vida, será que fulano vai aceitar a minha oração? Será que fulano vai aceitar isso que eu tenho a dizer? Meu irmão, não se preocupe com a sua reputação. É verdade. Se Deus falou o teu coração, abre a tua boca e fala. Se Deus quer te usar, se Deus tem sonhos com você, oh, aleluia, se Deus ainda tem projetos com a sua vida, se Deus tem um chamado para você, se coloca à disposição desse chamado, porque Ele vai te usar. Amém. Se Ele te chamou lá atrás, se tem um propósito de Deus para se cumprir na sua vida, se coloca à disposição. Que Ele vai te usar, quer você queira, quer não, onde quer que você esteja, Ele vai usar a sua vida. Amém? Aqui está a serva do Senhor. E o profeta, querido, é servo do Senhor. O profeta não é dono do seu nariz. O profeta não diz aquilo que quer. O profeta não inventa aquilo que vai dizer, nem diz conforme o seu próprio coração. Mas o profeta só fala aquilo que Deus manda. O profeta só pode revelar aquilo que Deus tiver revelado antes. O profeta só pode abrir a boca se Deus mandar. E esse é o tempo profético da igreja. A igreja precisa estar junto de Jesus para poder ouvir o que Deus tem a dizer nesse tempo, para poder abrir a boca no tempo certo, na direção certa, para direcionar corações e vidas. Aleluia. Amém, Deus. Num tempo profético, num tempo que Deus está gerando profetas, que Deus está levantando profetas. Ei, mãe, ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus. Talvez você seja mãe de profeta e nem sabe. Talvez você já tenha gerado profetas e nem sabe. Talvez você já tenha gerado João Batistas e nem sabe. Aleluia. É verdade. Talvez, você já tenha feito grandes coisas no reino de Deus e nem sabe, porque Deus conta com você. Teu nome não está estampado nos jornais, você não é famoso, você não é famosa, mas Deus sabe o teu nome, Deus conhece a tua oração, Deus conhece a tua voz, porque de noite você tranca a porta, entra no quarto e vai falar com Deus, e Deus fala contigo, e é ali que Deus gera vida e levanta os profetas. E ativa aquele que está caído, aquele que está dormindo, aquele que não está vigilante. Ontem eu conversava com o Fernando aqui, deixa eu encerrar que já estou me empolgando, mas ontem eu conversava com o Fernando na juventude, e a gente falava das virgens prudentes e das insensatas, e falando a respeito do reino de Deus. Do reino de Deus. E o reino de Deus, queridos, ele é constituído, sim, de homens de Deus, mas nós podemos falhar. Nós podemos, como igreja, dormir. E o texto é claro que ele diz que todas dormiram. As que tinham lamparina, que tinha azeite em reserva, e as que não tinham. Todas dormiram. Mas de repente surgiu a voz profética. E a voz profética dizia: eis que o noivo está chegando. Aleluia. Amém. Eis que o noivo está vindo. Amém. Glória a Deus. E todas ouviram a voz profética. Talvez exista uma igreja hoje que está sonolenta. Talvez exista hoje uma igreja que está dormindo. Mas é por causa da voz profética que a igreja se coloca de pé. É por causa da voz profética que a igreja se levanta. É por causa da voz profética que a igreja volta à oração, que a igreja volta a buscar, que o avivamento chega. É o arrependimento que bate na porta e o coração se arrepende, tem lágrimas novamente. É por causa da voz profética, meu irmão.
E é por causa da voz profética que a igreja se levanta para se encontrar com o seu noivo. Amém. E essa voz profética não acabou, minha irmã. Essa voz profética ainda continua valendo. Glória a Deus. E Deus está gerando profetas por meio de você. A sua família, minha irmã, meu irmão, sim, será abençoada por Deus. É abençoada por Deus. Porque existe um profeta dentro da casa. Existe um homem de Deus, existe uma mulher de Deus que clama, que ora, que busca, que ora pelo seu filho. A mensagem foi pregada, a semente foi plantada. Minha irmã, Deus não se esqueceu de você. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Hoje, a Nova Vida completa 59 anos. E 59 anos em que uma semente profética foi plantada. 59 anos que uma mensagem foi gerada em corações. E essa mensagem cresceu, floresceu, e hoje existem igrejas espalhadas no mundo inteiro. Mas a Nova Vida é só uma parte daquilo que Deus quer fazer. A Nova Vida é somente um galho, um ramo da grande aliança com Deus, da grande árvore na qual estamos plantados. Nós hoje comemoramos, sim, 59 anos de Nova Vida, mas principalmente devemos ser gratos a Deus. Gratos porque essa mensagem profética, ela ainda continua valendo para os dias de hoje. E talvez a gente se preocupe tanto com o crescimento, a gente se preocupe tanto com denominação, a gente se preocupe tanto com a placa, a gente se preocupa tanto com a forma, enquanto Deus está querendo fazer com que a gente olhe para dentro de nós. Enquanto Deus quer fazer com que a gente olhe para o nosso coração. Porque Deus tem a sua forma de tratar com a igreja, meu irmão. Deus tem a sua maneira de tratar com você. Quando Deus levantou João Batista, e aqui eu já vou encerrar. Mas quando Deus levantou João Batista, quando Deus rompeu o silêncio profético, Deus escolheu Zacarias, e Zacarias era um sacerdote que estava dentro do templo. Aleluia! E ele estava dentro do templo, o anjo se revelou para ele, e mesmo assim ele não creu na palavra do anjo. Misericórdia. Ele estava lá, se você ler Lucas, no início, no capítulo 1, quando Zacarias estava dentro do altar, a Bíblia diz que o povo estava do lado de fora orando, o anjo se revela para ele e fala a respeito daquilo que iria acontecer com a sua esposa. Zacarias diz, mas como pode, se ela já não pode ter filhos? E o anjo diz, olha, porque você duvidou, você vai ficar mudo. E logo mais à frente, quando querem colocar o nome do menino de Zacarias, a mãe diz, não, vai ser João. Pergunta para o pai, que ele escreve numa tábua dizendo, João. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele. O Espírito Santo vem sobre a mãe. A boca de Zacarias é destravada e ele começa a louvar e a profetizar a Deus. Ou seja, aquele sacerdote que antes não acreditava, Deus tratou com ele e levantou aquele homem como profeta de Deus. Aleluia! Aquele homem que estava dentro do templo, aquele homem que lidava com as coisas sagradas, aquele homem que estava ali em oração, que viu o anjo, que falou com o anjo, que não cria. Agora Deus levanta esse homem como profeta. Deus destrava a boca daquele homem. Aleluia, igreja. Deus está pronto, queridos. Deus está preparado.
Deus está pronto para destravar a tua língua, a tua boca, para você começar a profetizar, para você começar a entrar nos lugares secretos em Deus e Deus começar a revelar coisas grandes e maravilhosas que Ele tem para a sua igreja, para esse tempo. Deus vai começar a revelar para cada um de nós, para aqueles que buscam a sua presença, a sua face, não só porque estamos no templo, não só porque estamos no lugar sagrado, não só porque estamos em oração, mas porque agora temos vida, porque agora temos experiência, porque agora conhecemos um Deus. Amém. Às vezes a gente fala demais mesmo, às vezes a gente duvida demais, às vezes a gente fala que tem fé, mas não vive pela fé. E foi o que aconteceu com esse homem. Deus toca nos nossos lábios e faz como fez com Isaías. Amém. Eu era um homem de lábios impuros, habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas por causa da brasa do altar de Deus, agora eu sou profeta de Deus, chamado às nações. Deus quer te chamar, meu irmão. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Queremos orar pela sua casa, pela sua família. Quero orar pelos milagres que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado. Estamos aqui com alguns irmãos, pastor Ezaquiel está aqui com a gente, pastor Rafael, pastor Roberto. Meu irmão, estamos sendo abençoados por Deus e estamos vivendo um tempo de bênção de Deus. Ainda que a gente não enxergue, ainda que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Vamos sair desse tempo mais forte do que éramos. Amém. Vamos sair desse tempo com mais autoridade do que tínhamos. Amém. Vamos sair desse tempo para profetizar. Porque Deus tem tocado nos nossos lábios. Amém. Talvez não tenha o ajuntamento que a gente quer, talvez não tenha a reunião que a gente quer fazer, mas Deus está trabalhando nos nossos corações, amém? Amém. Feche os seus olhos, nós vamos aqui, então, orar aqui, vamos ver quem está online aqui, Lia quer falar também. Estamos aqui no Instagram com o Pablo, a Elani Pimentel, a Ju Vasconcelos, a Verinha e o Munizito. No Facebook não dá para ver. Bom, temos algumas Dá pessoas. para ver ali, ó. Vimos. Adriana, a Kátia, a Nilza, o pastor Roberto, Marcelão. Manda um oi aí que aparece, manda um oi. Marcelão, Zelda, pastor Rafael e a última não sei, não dá para ver de quem é. Que eu não estou conseguindo ver. A Zelda, ó. Zelda Fernando. Tava o Jonas, já ouvi o Jonas falando alguma coisa aí. Amém. 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 Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Queremos te louvar, Jesus, e te agradecer Amém, Pai. pela vida de cada mãe que está aqui nos ouvindo, Senhor. Amém, Deus. Porque sabemos, Pai, que fora gerar a criança, carregar, Senhor Deus, por 9 meses, ainda há um esforço, Senhor, para educar, para cuidar, para dar o melhor, Senhor, e queremos dar o melhor para os nossos filhos. Amém, Deus. Mas, Senhor, nada disso tem sentido, Senhor. De nada adianta a gente dar o melhor, Senhor, se a gente não investir espiritualmente na vida dos nossos filhos. É, Pai. Por isso queremos colocar a vida de cada filho nas tuas mãos. Amém, Deus. Como o pastor Roberto hoje dizia pela manhã, Senhor, que esse tempo de Dia das Mães é um tempo também de termos uma mensagem para os filhos. É verdade, Deus. Porque nós, como filhos, precisamos, nós é que devemos procurar as nossas mães. Porque nós estamos numa condição de inferioridade na hierarquia do Senhor. Estamos abaixo delas. É, Deus. Porque elas deram a vida por nós, investiram tempo, investiram, Senhor Deus, recursos. E hoje, se somos alguma coisa, foi porque uma mãe lá atrás Amém, Deus. nos amou e nos ama, Glória a Senhor. Deus. Amém. Meu Pai, eu quero colocar a vida de cada filho que hoje está longe da tua casa, está afastado Deus. dos teus caminhos. Sim. Cada filho, Senhor Deus, que desonra os seus pais, mesmo sem saber, Senhor. Misericórdia, Pai. Meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia É, Deus. e que nós, filhos, possamos ter essa consciência, Deus, de que precisamos honrar os nossos pais, honrar a nossa mãe, Jesus, Deus. honrar, Senhor Deus, aqueles que deram a vida por nós. Amém, Deus. Meu Pai, colocamos a vida das avós, das mães, que o Senhor as encha com a sua presença. Amém, meu E Pai. te
te pedimos que sobre a tua igreja, Pai, que também gera vida, a tua igreja, Pai, que o Senhor levantou para apontar o caminho para Jesus, Sim, Deus. A tua igreja que precisa ser cheia do teu Espírito, Senhor, para que a mensagem que ela pregue fale ao coração das pessoas. Amém, Deus. Que essa igreja também, Senhor, receba a unção do teu Espírito. Amém, Deus. Para pregar a tua palavra, a tua mensagem da cruz. Amém. A mensagem que cura, que transforma, que liberta, que faz o homem, Senhor, chegar à vida eterna, Pai. Amém, Deus. Somente por meio da igreja, Senhor. Amém, Deus. Oh Deus, o Senhor pode fazer, e o Senhor faz um milagre sobrenatural, assim como o Senhor faz na geração de uma vida, na geração de um filho. Assim o Senhor tem feito com a tua igreja. Amém, Deus. Apresentamos a nossa vida, a nossa casa. Sim, Eu apresento a vida do meu irmão, Senhor, que ele é presente nesse momento. Sim, Deus. As nossas vidas como servos do Senhor. Amém, Deus. Aqui está, Senhor, a nossa casa, que possamos ser servos. Amém. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. E amém. Amém? Deus abençoe. Ó, entrou a Júlia ali. Já tinha falado da Júlia, Verinha. Verinha, Jaque. Lídia. Amém. A Raíza também entrou. Ah, O sim. Irismar também entrou. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Estamos orando. Se você tem o seu pedido de oração, peço desculpas a você também, porque acabou que na sexta-feira estava marcado aqui esse nosso encontro. Eu gravei um vídeo à noite, de quinta para sexta, na madrugada, eu tinha que trabalhar na sexta-feira de manhã. Eu deixei o vídeo, tentei mandar o vídeo para a nuvem, e fui dormir. Quando acordei de manhã não tinha ido e não deu tempo de... Fiquei o dia todo tentando, mas com 4G não dá. Problema técnico. E esse problema, infelizmente, impossibilitou o envio do vídeo. Mas eu creio que nas orações dos irmãos, se você tem um pedido de oração, coloque aí, escreva. Depois nós vamos interceder por você. Muitos irmãos também testemunhando cura, né? Cura do vírus, desse vírus que está aí, e nós temos visto grandes milagres de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Boa noite. E até segunda-feira.